Professor Fábio Sabino apresenta uma nova série, aonde vamos descobrir se Satanás existe ou não, ou se Satanás é verdade ou mentira. Atenção! Nessa série, o chat é privado para os membros. Se você quer expor a sua opinião, por favor, se torne membro e participe com a gente. Fala, gente boa! Boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos. Minha aula geralmente é para as 18h30, mas deu um pé d'água aqui, acabou a energia, e aí fica só com rede de dados móveis, não dá para fazer uma transmissão, né? Então requer internet, essas coisas, enfim. Bom, senhores, conforme prometido, hoje damos início a uma nova série a respeito de Satanás, crente. Seria Deus o próprio Satanás? A série é sobre Satanás, verdade ou mentira? Existe ou não? É comum ouvir de muitos que Satanás existe, é um ser do mal, procura prejudicar os filhos de Deus, procura prejudicar as pessoas, o crente. Muitas atitudes de algumas pessoas dizem ser por influência de Satanás. Logo então é como se um ser maléfico, não benevolente, existisse e influenciasse e praticasse o mal, a mentira, a desgraça, a tentação e tantas outras coisas. Não sei quantas aulas serão essa série. É muito conteúdo, não é pouco. Então existe o conceito do antigo, existe o conceito do novo. Depois de definirmos Satanás, existe análise dos textos. Ainda se pega um gancho a respeito da questão dos demônios, se existem, se não existem, enfim. Uma disciplina que levará um bom tempo para que os senhores aprendam. Lembrando a todos os senhores que de segunda a quinta, por ser aula, por ser a série, o chat, os senhores estão vendo, está reservado apenas para aqueles que são membros do canal. Se você não é membro, basta ser membro, tá certo? E o material didático de hoje terão acesso àqueles que são membros do meu canal nível 2, tá bom? E que no final de 4 anos receberão um certificado em teologia. Mas o lado bom é que todos os senhores que estão aí podem assistir ao vivo, mas quem quiser ter acesso ao conteúdo, então é só ser membro do meu canal nível 2, tá bom? Aqueles que são membros do meu canal nível 1, todos eles podem comentar, e também o link está aí fixado. Após o término da aula, os senhores que estão aqui no chat podem entrar ao vivo. Não responderei nenhuma pergunta no chat. Quem quiser, membro do canal, entre na sala ao vivo, tá bom? Aí sexta-feira, sim, farei a live, pergunta e resposta, aberto para todos, tá? Então, boa noite aí para os membros do canal, Jânio, fala Marcos, Carlos Oliveira, Marley, Edson Rubens, Josemar, Dalton Piotto, o diabo já está atuando para prejudicar a aula. É porque caiu a água, né? Como que é, Dalton? Aqui em Curitiba choveu o dia todo, desde as 5 da manhã, chuva fraca, mas direto, sem parar até agora. É isso aí. Enfim, a aula está aí, vamos ao que interessa. Boa noite, professor. Esta série vai ser fodástica, vai dar o que falar. Fala Márcio, fala Ricardo, enfim, a todos. Então a primeira pergunta é que eu fiz: quem nunca ouviu falar de Satanás? Quem nunca ouviu falar de Satanás? Quem nunca ouviu falar de diabo? De Lúcifer? Né, desses nomes? Tem até teólogos renomados, pessoas especialistas com títulos de doutores, pós-doutores, que dizem que o nome do diabo é Lúcifer. Vamos ver isso hoje. Qual seria o nome do diabo? Será que ele existe? Se ele existe, tem um nome? Se ele não existe, de onde vieram os termos? Satanás, diabo, Lúcifer, capiroto, banguelo,
cabeça rachada. Ou seja, com o passar do tempo, várias pessoas criaram e desenvolveram vários nomes atribuídos a talvez a um ser. É isso que nós vamos discutir. Boa noite, filósofo. E aí eu coloco algumas questões. Ele existe? Satanás existe? Se existe, quais são os fundamentos? Ou melhor, há algum fundamento para provar se ele existe? A figura de Satanás tem sido um enigma permanente na história da religião. De onde se originou esta figura? De onde? E qual o seu papel? De onde originou? Onde está o registro? A marca? O desenvolvimento? Como ele se originou? E qual o seu papel? Seria Satanás o líder do império do mal? Ele tem um império do mal com seus asseclas? Tem isso? Ele tem também, Satanás é um líder de um exército de espíritos hostis que tem o prazer em destruir os seres humanos? Será que seria isso? Bom, eu vou começar a fazer análise etimológica, eu vou explicar o significado da palavra Satanás, da palavra diabo, da palavra Lúcifer. Vou explicar etimologicamente, aí sim vamos trabalhar com o conceito da origem do conceito Satanás, pessoa ou o termo. Quando que o termo foi aplicado para um ser, para uma pessoa, para uma entidade espiritual, para uma entidade física, uma pessoa? De que forma? Poderia Deus ter sido o primeiro adversário? Poderia Deus ter feito uso do vocábulo Satanás para si mesmo? Será que na história compararam Deus com o próprio Satanás? Se Deus não era Satanás, como então ele originou? Várias perguntas para respondermos. Boa noite, Johnny. Boa noite, o revoltado. 213 pessoas na live. Não esqueça aquele like, por favor, e se possível, compartilhe, que essa série aqui vai dar o que falar, tá? Vamos lá então, vamos ao material didático. Espero que dessa vez compartilhe. Acho que ele está compartilhando. Definição etimológica: a palavra Satanás tem sua origem na palavra hebraica Satan, que é o Samer, o Kametz, o sinal maçorético, o Tet e o Nun Sofit. Satan, que segundo os léxicos significa adversário, oponente, acusador. O substantivo Satã foi relacionado etimologicamente a uma variedade de verbos. Deixa eu explicar um pouquinho o que acontece com o hebraico. O hebraico, quando você tem um substantivo, geralmente, os substantivos em hebraico originam-se de verbos. E o verbo, todo verbo em hebraico, ele é triconsonântico, tá? Triconsonântico, que vem da raiz do tronco kal, que é a voz ativa em hebraico, da terceira pessoa do masculino singular do tempo perfeito. Então, todo substantivo, a boa parte deles, origina-se de um verbo em hebraico. E a raiz verbal do hebraico ou das línguas semíticas são triconsonânticos, ou seja, 3 consoantes apenas, tá bom? Continuo. O substantivo Satã foi relacionado etimologicamente a uma variedade de verbos. Isso inclui verbos que significam desviar, revoltar e seduzir. A Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, fez a transliteração em apenas uma única passagem, que é de Reis, capítulo 11. Primeiro de Reis, capítulo 11, tá? Nas demais, traduziu o vocábulo Satã para diabolos. Deixa eu já explicar isso aqui. Então, na verdade, quando você tem a palavra Satã ou diabo, diabo é a tradução da palavra hebraica Satanás, tá? Ah, professor, pensei que Satanás era uma coisa, diabo era outra. Não. Então, a palavra diabo é a tradução da palavra Satanás, tá? Fala, Malaquias, obrigado por ser novo membro aí no canal, viu? Seja bem-vindo, tá? Fala, Robert, boa noite. Ok? Então, professor, então eu entendia que Satanás era só no Antigo Testamento
o ser. Depois esse ser evoluiu e existe o Novo Testamento como o diabo. Na verdade, não. O Satanás e diabo seria aplicado à mesma pessoa. Isso é se ele existe, tá bom? É o que estudaremos nessa série, tá? Se ele não existir, vamos estudar primeiro, antes de chegarmos a qualquer conclusão? Melhor, né? Não vamos ser precipitados. Tem muito conteúdo, tá? O problema com a raiz do vocábulo Satã, ou Satanás, que é o STN, qual o problema? É que não foi atestada a raiz em nenhuma das línguas semíticas. Deixa eu parar. Então, quando você quer estudar a raiz desse vocábulo, você quer anteceder o hebraico, o aramaico, o que seja, encontrar a raiz, o princípio do vocábulo Satanás. Ou seja, se ele sempre existiu, se esse ser sempre existiu, que seria a lógica, que ele existiu desde lá de trás, lá no céu, bonitinho, como um anjo, como alguns colocam, e depois se rebelou contra Deus, como alguns colocam, e estudaremos tudo isso. Então, antes de Deus ter criado Adão, segundo a Bíblia, a lógica é que ele, ou esse termo, já existia lá atrás. Essa é a lógica. Então, talvez teríamos que encontrar o termo, o nome, a palavra, a raiz. Na língua acadiana, um exemplo. O garítico, um exemplo. Só tem um problema. Não encontra-se a palavra Satanás. Satã. Não vai encontrar com a mesma conotação que os léxicos em hebraico atestaram. Não existe uma raiz semítica por trás do vocábulo Satanás. Aí gera-se um problema. Logo, então, a ideia e a construção arcaica não é existente. Probleminha. Um pequeno problema. Como que é, Malaquias? Boa noite, eu sou dizimista fiel agora. Tá certo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Flávio. Obrigado, Lúcio. Continuo. Temos um probleminha aí, tá? Vamos lá, que tem muito conteúdo. Assim, o significado do substantivo Satã deve ser determinado unicamente com base nas suas ocorrências da Bíblia hebraica, onde ocorre em 9 contextos. Então, para deixar bem claro, a palavra Satanás pode esquecer a historicidade desse vocábulo nas línguas semíticas, tá bom? A palavra diabo, vamos lá agora para a palavra diabo. Já definimos Satanás, Satã, que significa, agora a palavra diabo. A palavra diabo é uma tradução da palavra grega, que eu tenho a forma portuguesada aqui, né? A palavra grega diabolos, usado como uma palavra de empréstimo por escritores cristãos latinos como diabolus, que significa caluniador. Se diz que o vocábulo diabolos origina-se de diabalem, que significa separar, um verbo. Diabalem significa separar. Já outros são da opinião que o vocábulo diabolos tem sua origem diabalo, que seria a construção de dia, significa através, de diabo, né? Mais balo, jogar ou lançar. O vocábulo foi usado pela Septuaginta como uma tradução para o vocábulo hebraico Satã ou Satanás. Vou aportuguesar para simplificar o raciocínio, tá? E aparece muitas vezes com esse significado no Novo Testamento. No uso grego antigo, no entanto, a palavra diabolos era um adjetivo e não substantivo. Um adjetivo que geralmente denotava algo ou alguém calunioso e difamatório. A Septuaginta também usou o vocábulo diabolos para Satã, no sentido de aquele que separa, o inimigo, o caluniador, o sedutor, o qual só pode deduzir o significado da tradução pelo contexto. Infelizmente, não são todas as pessoas que gostam de analisar alguns textos dentro dos seus devidos contextos, né?
E isso é um perigo e tem que tomar cuidado. Se a pessoa não analisar questões dentro do contexto, acaba criando várias heresias. E isso não é bom. Bom, mas o que as pessoas aprenderam é que o nome de Satanás é Lúcifer. Não, senhores, não é. Não, professor, não. Professor, mas tem um terreiro. E eu já vi, parece que algumas pessoas possuídas por entidades, e parece que o maioral dizia que o nome dele era Lúcifer. Então quer dizer que Lúcifer não é o nome de Satanás? Então Satanás, o diabo, é a pessoa, e essa pessoa, o nome dele então não é Satanás, então Satanás, desculpa. Então quer dizer que Lúcifer não é o nome de Satanás? Não, senhores, não é. Poxa, professor, eu pensei que era. Tanto que tem um arqueólogo famoso aí, chamado Dr. Rodrigo Silva, que diz que o nome dele era Lúcifer. Pois bem, eu admiro de um doutor ensinar uma mentira como essa. Não só ele, como muitas outras pessoas também. Eu não sei o que acontece. Conhecem tanto, sabem tanto e ensinam a mentira. Precaução. Cuidado, hein? Algumas pessoas que têm um título aí estão ensinando mentira. Vamos lá, então, Lúcifer. Não é o nome de Satanás, nem o nome do diabo. Foi uma atribuição. A palavra Lúcifer origina-se do latim. Aí vem a pergunta. Quando você vai pegar nomes de seres angelicais, os nomes deles são em latim? Eu falei isso no podcast lá que foi eu e o Antônio Miranda. Gente, para quem não sabe, o podcast, o convidado para o podcast foi o Antônio Miranda, viu? O Antônio Miranda é quem me convidou, tá? Eu vi algumas pessoas comentando, pô, o senhor não falou nada. Não, gente, eu fui convidado do Antônio Miranda. O podcast era para ele, tá? Para ele. Então, toda a honra ao Antônio Miranda. E se der, mais tarde eu entro na live dele para nós falarmos a respeito do que foi o podcast. E no podcast lá dos Três Irmãos, um abraço para todos eles, eu acabei falando um pouquinho a respeito de Lúcifer. Então, o que acontece? Lúcifer é o nome em latim. Foi uma má interpretação de Orígenes, o qual ele entendeu, subentendeu. Que Isaías 14:12, que vamos tratar desse texto nessa série, tem um termo lá, Lúcifer, que é a expressão como caíste do céu, ó estrela da manhã. E a expressão, e a tradução em latim para a expressão estrela da manhã foi Lúcifer. Então, Orígenes acreditava que ali se tratava de Satanás. Então, muitas pessoas, ele deu o nome a Satanás, então, de Lúcifer, Orígenes. Não tem nada a ver com a tradução que Jerônimo fez. Isso foi o entendimento de Orígenes. A isso se aplicou e se perdurou e se perdura até os dias de hoje. Então, uma mentira criada passou a ser uma verdade que não é verdade. As pessoas, em vez de estudarem para saber que não tinha nada a ver com o nome de ser maléfico nenhum, aplicaram, veio se aplicando e até os dias de hoje é assim. A que ponto chega a inocência das pessoas? As pessoas que são inocentes, tudo bem, gente, não há problema. Agora, pessoas que estudaram, fizeram faculdade, seminário, teologia, escola bíblica dominical, e até hoje chamar Satanás, que o nome dele é Lúcifer, fica difícil, né? Complicado isso. Então foi isso que aconteceu. E um desses é o Dr. Rodrigo Silva, tem aí no meu canal, chamando o diabo de Lúcifer. Não dá, né, Dr. Rodrigo Silva? Fica difícil isso, né? Feio. Não só para ele, mas para muitos. Mas como é um grande que está em destaque, então vou citar o nome. Tem que tomar cuidado, gente. Vamos lá, história de Lúcifer. Então a palavra Lúcifer, estava explicando, é o nome em latim. E Deus, na Bíblia, nome dos anjos, senhores, são nomes em hebraico, não em latim. Rafael, Miguel, até dos anjos dos livros apócrifos, Uriel, Salatiel, Fanuel, Gabriel, o arcanjo Miguel.
Então você vai ver que todos têm o termo El no final. Aí você pega Lúcifer como sendo o nome de Satanás, aí não dá, né? Boa noite, Reginaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Dado revoltado. Solange, boa noite. Ok, fala Cangaro, seja bem-vindo. Donzelo Sabinux. Ok? Então, não é nome de um ser angelical, tá? Vamos lá agora, Lúcifer. Origina-se do latim, palavra Lúcifer, luz, que é luz, mas a palavra fero, de fer, portar, significa portar luz. Como adjetivo, significa trazendo luz. Em latim clássico, embora a estrela da manhã fosse considerada sagrada para a deusa Vênus, ela foi chamada de Lúcifer. Então, Lúcifer, na verdade, era o nome dado a uma divindade, Vênus. Então, se eu fosse radicalizar, eu estaria dizendo, então, que Lúcifer é um ser feminino. Se eu fosse radicalizar. Por quê, professor? Porque lá no latim clássico, a palavra Lúcifer era dado à deusa Vênus, ou ao planeta Vênus, senhores. Então, dentro da mitologia latina antiga. Ah, então, quer dizer que Vênus é o significado da expressão estrela da manhã? Isso, estrela da manhã era o planeta Vênus, que no latim chamava-se de Lúcifer, que não tem nada a ver com Satanás e diabo algum. Poxa, professor, estou 30 anos na igreja, me ensinaram errado. Eu não sei se te ensinaram errado. Eu diria que se alguém tivesse o conhecimento do certo e ensinou errado, então essa pessoa fez questão de lhe ensinar errado. Isso chama-se mau-caratismo. Mau-caratismo é o nome que se dá a isso, tá? Boa noite, Vicente. Seja bem-vindo. Olha, ó, gente, quem quiser aproveita. O Vicente presenteou 5 pessoas com assinatura aí, ó, tá? Tá aí, ó. Quem quiser aí ser membro, tem 5 assinaturas disponíveis aí. Eu só não sei como faz para obter essas assinaturas. Eu vejo muitas pessoas presenteando, mas não sei. Mas tá aí. Obrigado, Vicente. Presenteou com 5 assinaturas do professor Fábio Sabino, ponto oficial. Obrigado, Cangaro. Ficou claro aí, senhores? Então, vamos lá. 400 pessoas na live, não esqueça aquele like, por favor, tá? Vamos lá. Ela foi chamada de Lúcifer. A história. Na mitologia clássica, Lúcifer foi o nome do planeta Vênus, como a estrela da manhã. Como a estrela da tarde era chamada de Vésper, ou vespertino. E muitas vezes foi personificado. Personificação é dar vida, né? Criar algo que é inanimado, dar vida. Então você está personificando. As árvores bateram palmas. A árvore dialogou com a faia e com o cedro. Isso é uma personificação. A árvore não bate palma. A árvore não tem um diálogo, não está dialogando com ninguém. Então se trata de uma figura de linguagem, tá? E muitas vezes foi personificado como uma figura masculina carregando uma tocha. Dizia-se que Lúcifer era o lendário filho de Aurora e Céfalo. Nossa, eu não sabia dessa história então. Não tem nada a ver com Satanás. Tire da sua cabeça que o nome de Satanás é Lúcifer. Tira isso, esquece. Você aprendeu errado. Então você está aqui para aprender o certo agora, tá? Aprendeu errado. Lúcifer não é nome de diabo e Satanás algum. Ó, tira fora. Deleta. Poxa, pessoal, depois quando renderizar a live você volta, tá bom? Ensinaram errado para você, tá? Infelizmente. Fala, Guinho. Professor YouTube distribui aleatoriamente as assinaturas. Ai, que legal. Bacana isso. Bacana. Obrigado, viu? Fala, Riquelme. Seja bem-vindo. Fala, Giovanni. Uma boa noite. Ok? Aí acontece, os judeus, a tradição judaica, criou um nome para esse ser angelical.
Ah, professor, então existe o nome, sim, o nome em hebraico, foi criado. Calma que eu só estou em definição etimológica, não estou falando se ele existe, tá? Por enquanto, vamos entender que sim, ok? E que existem nomes. Então, Satanás, diabo, Lúcifer. Pode eliminar. Então, lembrando, senhores, um termo Satanás significa adversário. A tradução de Satanás para o grego veio para diabo. Lúcifer não é o nome de Satanás e nem de diabo. Qual o nome que os judeus deram? Samael. Vamos lá para Samael. Ah, detalhadamente. Isso. Os judeus deram. Um outro nome que ilustra a história de um ser que é tido como o líder dos anjos que foram expulsos do céu é Samael. Alguns pronunciam Samael. Segundo alguns estudiosos, o nome Samael, vou aportuguesar para facilitar, tá bom? Significa veneno de Deus. Significado do nome Samael, veneno de Deus. Segundo a tradição preste atenção, de lendas judaicas. Espera aí, pessoal. Os judeus trabalham com lendas? Peraí, mas lenda não é tipo a história do Chapeuzinho Vermelho? Tipo a história do lobo mau, professor? Sim. Então, os judeus também existe uma parte, uma cultura dentre os judeus que escreveram o Antigo Testamento, quer dizer que eles lidavam com lendas? Sim, senhor. Uma boa parte do Antigo Testamento, as narrativas são lendárias. Assim como o lobo mau, os porquinhos e o lobo mau. Sabe, na nossa infância, que nós assistíamos os desenhos animados e nós acreditávamos que tudo aquilo era verdade porque éramos criança. Depois que crescemos, hoje sabemos que não é real, que é lenda. Pois bem, o problema é que na Bíblia, tanto Antigo quanto Novo Testamento, existem vários registros lendários. E para você explicar isso para a cabeça do crente, que tal narrativa é lendária, esse é o problema, crente. Por isso que muitos crentes ainda são crianças, não amadureceram e não cresceram. Continuam crianças ainda, acreditando que muitas narrativas de Gênesis, Apocalipse são reais, são literais. Não, senhores. Muitas são contos lendários, como o Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau, os Três Porquinhos e sucessivamente. Marcos Hipnos, por enquanto estou na aula. Quando terminar a aula, aí entra ao vivo, tá bom? Agora não posso atender ninguém, tá? E habilita a câmera quando você entrar na sala, tá bom? Por enquanto agora não atendo ninguém. Só depois da aula que eu atenderia ao vivo, tá? Ok, senhores? Então existe construções lendárias, tá? Então Samael vem de tradições de lendas judaicas, diz que Samael foi Samael, olha a história, quem enviou a serpente para seduzir Eva no jardim do Éden. E também foi o líder das hostes do mal. Peraí, professor. Então quer dizer que o registro que vai tratar da serpente no Éden agora da serpente no Éden, como Satanás sendo a antiga serpente, isso ou aquilo, como diz o livro do Apocalipse, e parece que Paulo também falou sobre isso. Então, é uma construção lendária. Estão entendendo agora? Nossa, calma que a gente ainda vai trabalhar com esses textos, tá bom? Isso aqui é só a parte introdutória da aula de hoje. É construção lendária. Agora, se você acredita em lendas, então tem que acreditar no Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, né? Bumba Meu Boi, Saci Pererê. Construções, contos folclóricos. Calma que nem engrossou ainda, filósofo. O caldo ainda vai engrossar. Ainda vou entrar na aula, no tema da aula de hoje. Seria Deus o próprio Satanás?
E aí, crente? Tá? Só na parte introdutória eu estou, senhores. Então, segundo a tradição judaica, foi Satanás, em um conto lendário, isso é um conto lendário, que foi lá, pegou a serpente e mandou seduzir ela. Continua. Ô, Marcos, tem que habilitar a câmera, filho, tá? Então, depois você resolve isso daí. Não vai me atrapalhar aqui. O conceito de Satanás, vamos começar agora aqui. Ao analisar a literatura hebraica, no período arcaico, vou explicar isso, em um período antigo, será que encontrar-se-á seres sobrenaturais malévolos, como um Satanás? O que acontece? Se afirmarmos que Satanás existe, preste atenção, se você afirma, crente, que Satanás existe, pois bem, quando se deu a sua existência, com comprovação, tá? Com fundamento. Aqui a gente não vai lidar com achismo, com crença e fé, esquece isso. Aqui é prova, fundamento, tá? Então, quando diz Satanás existe, tá? Quando ele existiu? Onde estão os fundamentos? Se ele existiu, não, professor, a gente chega aqui no Novo Testamento, tá aqui, ó. Mas se ele é uma pessoa e ele é um ser, a explicação não tem que ser no Novo Testamento. A explicação tem que ser desde o primórdio da história. Ah, é, professor? Lógico, é. Se ele existe, foi um anjo, existiu e se rebelou, onde tem que ter a explicação? Em todo o Antigo Testamento. Aí vem o problema. Onde encontramos Satanás? Ah, professor, encontramos Satanás no livro de Jó. E antes? Ah, no livro de Números. E antes? No livro de Samuel. E antes? No livro de Crônicas. E tem mais? Zacarias. Tem mais? Reis. Tem mais? Ah, em Gênesis. Não, em Gênesis não. Mas a serpente não é Satanás? Não. Está escrito. Está escrito, aí é fundamento. Está escrito. Não, porque Paulo, porque o escritor do Apocalipse, não. Aí é teologia. Isso chama-se entendimento humano. Ele está criando uma teologia. Ele subentende, ele imagina. Mas prova? Não prova. Por que não prova? Peraí, pessoal. Então quer dizer que Paulo está inventando? Sim, é uma teologia dele. Porque lá em Gênesis não diz que a serpente é Satanás. Diz? Não, não diz. O escritor, quando está escrevendo o livro do Gênesis, que isso eu explico nesse meu livro aqui, ó, Em Busca da Origem do Gênesis, eu vou usá-lo para tratar a respeito da serpente, tá? Tá bom? É a coisa do crente. O crente quer dizer, não, a serpente falou para que ele era Satanás falando. Está escrito isso no Gênesis? Não. O que é isso então? Heresia. Heresia. É texto fora do contexto para gerar um pretexto para criar heresia. É o que mais tem em cima dos púlpitos, um monte de crente ensinando heresia, dizendo que a serpente do Éden era Satanás. Então quer dizer, professor, que os relatos do Novo Testamento, que coloca a serpente do Gênesis ali no Novo Testamento, ali é uma heresia? É. Eles criaram uma heresia, está na sua Bíblia. E você está aceitando a heresia dentro da própria Bíblia. Tá vendo? Tá vendo que é bom estudar a hermenêutica? E sabe o que mais me admira? É que tem um monte de crente formado que diz que faz hermenêutica e ainda quer relutar, ainda diz que quer refutar o professor Sabino para provar que não é heresia. Tá isolando, tá saindo da hermenêutica e eu quem estou criando heresia? Estão entendendo agora, senhores? E só uma palhinha, tá? Só uma palhinha, mas vamos trabalhar ainda com Gênesis. Gente, o Dalton está trazendo um comunicado, eu acho interessante. Pessoal, atenção. O like, dar like, aí, dá relevância aos vídeos do Sabino. E se houver muitos likes, eles vão aparecer na página inicial do YouTube. É importante demais o like, ajudem. Por favor, gente. Me ajudem com likes aí, por favor. Dê o like aí. Estamos com 500 pessoas na live. Dê like.
tá? Para melhorar o engajamento aí, uma aula dessa gratuitamente. Continuamos. Vamos lá. O problema é que ao estudar sobre seres sobrenaturais no Antigo Testamento, vamos voltar aqui. Ao analisar a literatura hebraica em um período antigo lá atrás, será que encontrar-se-á seres sobrenaturais malévolos? Podemos encontrar seres sobrenaturais, registro do Antigo Testamento, mas malévolos que praticam o mal, como um Satanás? É isso que nós temos que encontrar. Ok. O problema é que ao estudar sobre os seres sobrenaturais, não se encontrará no período arcaico o conceito de seres malévolos ou espíritos que praticam o mal. Calma que eu cheguei aí lá, não seja apavorado. E sim o conceito de deuses, ou deuses das nações, que no período patriarcal, que agora você pega o livro do Gênesis, Gênesis trata de um período patriarcal, e esses seres, deuses, eram benevolentes. Onde que eu quero chegar? Preste bem atenção, crente, ó, aprenda. Livro do Gênesis, que vai tratar dos patriarcas. Os patriarcas tinham o conceito de Satanás? Essa é a primeira pergunta. Se você fala que Satanás existe, é um ser maléfico, inimigo de Deus, é inimigo da humanidade, logo então, você tem que encontrar esse ser maléfico, inimigo de Deus e da humanidade, desde o primórdio da história. E onde está o primórdio da história na sua Bíblia? Livro do Gênesis. Então temos que encontrar esse ser, essa pessoa, esse Satanás, no Gênesis, que é o período patriarcal. E você encontra? Caramba, professor, nunca parei para pensar nessa indagação. Se você coloca, estabelece uma doutrina, senhores, doutrina, então ela tem que ter existência lá atrás. Então a doutrina de Satanás não pode ser Novo Testamento. A doutrina de Satanás tem que ser no primórdio da história antiga. Marcos Ipner, eu falei que ainda estou em aula, meu filho, só pode entrar depois que eu terminar minha aula, tá? Deixei isso bem claro, tá bom? Tá claro, senhores? Período patriarcal. Onde está a figura de Satanás? O ser Satanás. Onde? 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 Ok. O que acontece? O conceito que se tem no período patriarcal não é de um ser, eram de deuses. Deuses. Deuses, senhores. O conceito do patriarcal, eles não têm a visão de monoteísmo, esquece isso. O conceito patriarcal primário é politeísta. É a crença em vários deuses. Em vários deuses. Depois, com o passar do tempo, existe uma modificação para o enoteísmo e depois para o monoteísmo. Então, são fases, tá? Então, a concepção patriarcal que existiam deuses, só tem um problema. A concepção patriarcal é que esses deuses, eles não eram malévolos, eles eram benevolentes. Vamos à prova? Vamos lá, vou dar a prova para os senhores aqui. Está aqui, senhores. Gênesis 31:19 diz assim: um patriarca, e havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Eles eram idólatras. Os patriarcas eram idólatras. E o interessante da narrativa bíblica é que coloca isso dentro de uma naturalidade, vai colocar aqui o Deus bíblico, o próprio tetagrama, ou Elohim. Eles não tinham nenhum problema no período patriarcal serem relacionados com outras divindades.
com outros deuses. Porque essa é a concepção politeísta. Eu nunca tinha parado para aprender isso. Pois bem, está aprendendo. Então, como que você iria encontrar um ser chamado Satanás ou diabo sendo malévolo se o conceito primário era que existiam deuses e cada um deles eram benevolentes? Continuo. Obrigado, Manel da Rose. Muito obrigado. Quer ver? Continuo aqui no texto de Labão. Versículo 24 do capítulo 31 do Gênesis. Então Raquel vai, furta os deuses de seu pai, de Labão, os ídolos. Veio, porém, veio, porém, Deus a Labão. Veja que Labão, ele tinha ídolos. Aí o Deus bíblico veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Então, Labão era idólatra, adorava outros deuses, e o próprio Deus da Bíblia tinha relação com Labão. Tem diálogo com Labão. Mesmo Labão sendo idólatra, adorando outros deuses, outros ídolos. Deus estava pouco se lixando para isso. Era a concepção patriarcal. Cadê Satanás aí agora? Como que você vai entender Satanás agora aí no período patriarcal? Se o Deus da Bíblia se relacionava com os outros deuses. Cadê Satanás aí agora? Me provem. Continuo. Olha o que mais teremos aqui. Versículo 30. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses? Labão dizendo, por que está furtando os meus deuses? Só que não esquece que no versículo 24, Deus estava falando com Labão, e Labão está dizendo que ele tinha outros deuses. Ídolos, imagens, o qual sua filha Rebeca tinha furtado. E Deus não estava nem um pouco preocupado. Isso é a narrativa bíblica, senhores. Eu estou ensinando dessa forma uma questão didática e dinâmica para os crentes fundamentalistas, que eles não conseguem enxergar isso. Então, estou pausadamente explicando, orientando, explicando para os senhores, tá? São construções dos narradores. Colocam que o Deus bíblico não tinha problema algum com outras divindades. Só com o passar do tempo depois, que vai tentar excluir essas divindades e centralizar em um único Deus. Só que aí vai gerar um problema. Vamos chegar lá. Quer ver? Qual é o problema, professor? Agora a gente vai apertar o caldo. Aqui. Amados, deixa eu explicar isso aqui. Veja que os deuses de Labão, que foram furtados por Raquel, eram considerados deuses benevolentes, tanto que não interferiram em Deus dialogar com Labão por sua crença em outros deuses. Logo, a ideia de que os deuses eram maus não condiz com esse contexto de Gênesis. Portanto, a imagem de outros deuses não era um conceito negativo, como Satanás, não. Só posteriormente que os deuses foram descritos como hostis a Deus e ao seu povo, e por vezes ridicularizados como meros pretendentes ao status divino. Isso vai acontecer lá no período de Moisés. Êxodo 12:12, que diz assim. Deus dizendo: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Olha Deus dizendo: ei, Moisés, eu sou o Senhor. Agora que nós temos o retrato do enoteísmo, colocando o Deus bíblico como maioral e os outros deuses sendo submissos a ele. Isso é enoteísmo, diferente de politeísmo agora. Então, Deus bíblico está colocando como o maioral entre os deuses. Por isso que existem versículos bíblicos dizendo:
Deus, ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores e Rei dos reis. Se ele é Deus dos deuses, e logo, então, está colocando a crença que existem outras divindades. Aqui tem Satanás? Não. Eles não têm essa concepção, tá vendo? Estamos no livro do Gênesis, eles não têm a ideia de um ser que se rebeliou contra Deus, lá na eternidade, se tornou inimigo número 1 de Deus, o adversário de Deus, que é o significado da palavra Satanás. Não, os patriarcas não têm essa visão. A visão que eles têm é de várias divindades. Quando Deus vai tirar o povo do Egito, aí, onde vai entrar, não terás outros deuses além de mim. Aí é decálogo, aí é mandamento. Mas em toda a história do povo de Israel, o que acontece? Vira e mexe. O povo de Israel estava fazendo o quê? Adorando outros deuses. Adorando outros deuses. É como se o Deus bíblico não foi o autossuficiente para banalizar a existência de outras divindades, para que o povo acreditasse piamente em um único Deus. Isso eu explico no meu livro, Yud-Re Vav-Re, Criação de Homens ou Divindades sobre o Deus Bíblico, tá? Continuo. 600 pessoas na live, não esqueça aquele like, por favor, se possível, compartilhem também, tá bom? Vamos lá. Contudo, vale lembrar que o termo Satanás, eu vou simplificar, do que usar todo o termo em hebraico, Satã, ainda era um título que designava uma função específica. Ou seja, ainda não havia se tornado um nome próprio. Satanás até então não era um nome próprio, tá? Mas sim um substantivo comum, que significava adversário, num sentido político ou militar, ou acusador, quando utilizado num contexto jurídico. Não, professor, então quer dizer que Satanás antigamente não era um nome pessoal? Não, senhores. Era um substantivo comum, significava adversário. E quem foi delegado como o primeiro adversário da humanidade? Foi Satanás no sentido pejorativo? Foi Satanás no entendimento de um ser no Antigo Testamento? Não, senhores, não, senhor, não. A primeira atestação da palavra Satanás foi aplicado ao anjo do Senhor. Como que é, professor? É. A primeira atestação do vocábulo Satanás é utilizado para o anjo do Senhor, que alguns entendem que o anjo do Senhor era o próprio Jesus Cristo. Pois bem, então, para aqueles crentes que acreditam que a menção do anjo do Senhor seja Jesus Cristo, então, próprio Jesus Cristo, para aqueles que acreditam assim, foi um Satanás. Vou provar isso, calma, crente. Não fique em desespero. Estou falando, se você acredita nisso, você tem um problema. Para aqueles que acreditam que a expressão o anjo do Senhor na Bíblia, crente, se trata da pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento, então cuidado, porque o anjo do Senhor foi um Satanás, foi um adversário. E para piorar, vamos agora. Calma, você não pega muito pesado não, gente, é só Bíblia aqui, tá? Obrigado, Manuel, pelo auxílio, obrigado, Marcos Carmo, pelo auxílio, vamos lá? Caramba, professor, não sabia disso, agora você está sabendo, tá bom? Você está sabendo. Primeira atestação, a primeira ocorrência da palavra Satanás na Bíblia hebraica, em referência a uma figura sobrenatural, é Números 22 que diz assim: e a ira de Deus acendeu-se. A ira de quem? De Deus. Porque Balaão se ia. E o anjo do Senhor
pôs-se-lhe no caminho por adversário. No hebraico está o quê? Satanás. Ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Kai orgiste, timo, roteos, roti e poreute, autos kai eneste ho angelus tu teu, endiabalem, de onde vem a palavra? Diabo, é a tradução do grego. Endiabalei, auton kai autus, epidekei, epites, uno autu kai dio, paides, autumete autu. Em hebraico, deixa eu ampliar um pouquinho mais, senão nem eu vou conseguir ler. Em hebraico, Vaihar af Elohim ki holech, hu vaitiatsav, malach Adonai baderech, le Satan. Aí o Satan, palavra Satanás. Le Satan lo vehu rochev al atonu usnei nearaiv imo. Está aqui. Le Satan. Preposição para. Lamed com seu cheval, o sim com o seu kametz, o tet com o seu kametz e o nufotit. E o seu nun sofit. Le Satan. Para, preposição. Aí, ó. O que ele era? O que ele era? Deixa eu diminuir agora. Os senhores lerem também. Aqui, ó. Por adversário. Por Satanás. Então, o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por Satanás. Fundo histórico. A história de Números fala do personagem Balaão, que parte em uma jornada, o qual Deus lhe havia proibido, Deus tinha proibido Balaão de ir, mas pela insistência surgiu a ironia de Deus. O que é isso? Tipo assim, ó. Balaão chegou para Deus: Senhor, então, ver aqui os servos de Balaque e quer que eu vou lá amaldiçoar o povo. E aí, o senhor acha que eu devo ir? Aí Deus: não é para ir. Ok. É aquela insistência, né? Então, o senhor falou que não, mas rapaz, já não falei que não é para você ir? Não, mas é quando falta a paciência, a pessoa: não, vai. Ah, posso ir? Vai. Mas não é vai de ir. Estou ironizando. Isso é o que acontece na narrativa. Aí, pode ir? Vai, pode ir. Aí daqui a pouco Deus manda o anjo do Senhor para matar Balaão. Mas o senhor não mandou ir? Ô, seu idiota, eu ironizei. É que você fica insistindo. Eu falei: vai. Isso é uma ironia, tá? Então, essa é a narrativa do texto, existe essa ironia. Continuo. E esse ato incorreu na ira de Deus. Deus respondeu, enviando seu mensageiro celestial, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Descrito como um Satanás, que se posicionou na estrada pela qual Balaão estava viajando. Será que esse anjo do Senhor era bonzinho? Era? Não. Vou provar que não. Se você, então, afirmar que Satanás existe, então esse anjo do Senhor era um Satanás. E Deus entra onde na história? Deus acaba entrando como um Satanás também. Por quê, professor? Porque se é Deus quem manda, se é Deus quem delega, se é Deus quem dá as ordens para salvar ou para matar, logo Deus é o maioral de todos. Querem ver isso? Vamos lá. Viu, crente? Cuidado, crente. Crente, seria Deus o próprio Satanás? Vamos ver? O que você acha, crente? Vamos lá. Então o anjo do Senhor lhe disse para Balaão: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Olha qual foi a ordem de Deus para o anjo do Senhor. Eis que eu saí para ser Satanás. Eu saí para ser adversário. Yatsati le Satan. Porquanto teu caminho é perverso diante de mim. O anjo do Senhor representando o
próprio Deus. Vamos parar a problemática? Veja que a expressão sair para ser adversário conota que o anjo do Senhor saiu com o objetivo de ser um Satanás, um adversário para Balaão. Que, na verdade, Deus foi o próprio Satanás, pois foi por sua ordem que o anjo do Senhor veio ao encontro de Balaão para ser adversário. Ao observar essa narrativa de Números, onde se encontra a primeira atestação do vocábulo Satanás, observa-se que esse substantivo não se refere genericamente a um adversário, mas a um assassino. Essa é a palavra. Assassino, que pretendia matar Balaão. Se você tem um conceito, então, que Satanás é aquele que veio, olha o jargão do crente, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Eu sei que o contexto que está em João tem nada a ver com isso, tá? Mas só por uma questão de didática para os crentes entenderem. Se você ensina que Satanás é aquele que procura matar, procura dizimar, procura destruir a humanidade, o anjo do Senhor, que foi delegado por Deus como um Satanás, procura vir para matar Balaão. Por ordem de quem? Por ordem de quem? De Deus. Logo, quem é o Satanás aí na história? O anjo do Senhor e Deus. Lembre que é o anjo do Senhor. Quer ver? Obrigado, Wilson. Vamos lá? Está aqui, senhores. Ele veio como um assassino, aqui. Números 22 ainda. Porém, a jumenta me viu, o anjo do Senhor dizendo para Balaão, que a jumenta viu o anjo do Senhor. Porém, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela deixaria com vida. Qual foi o objetivo do anjo do Senhor? Foi o quê? Foi matar Balaão, assassinar. Isso é característica de quem vocês ensinam? Crente? De Satanás. De Satanás. De Satanás, senhores. Fala, Sebastião, obrigado por ser novo membro no canal. Aproveitar, gente, não esquecendo, os meus livros estão na promoção. Não esqueçam, tem os 6 livros, estão aí na frente. 6 livros, super promoção. Em Busca do Gênesis, A Farsa do Dízimo, o Manual de Exegese, sobre o tetragrama e aí, o inferno existe, e como surgiu o Novo Testamento. Esses 6 livros, se você comprar individualmente, vai gastar em R$900. Fazendo a promoção desses 6 por apenas R$500. Se for no Pix, frete gratuito, tá? Se quiser parcelar, aí vai lá no meu site, www.professorfabiosabino.com.br, tá bom? Mais informações, é só me chamar no WhatsApp, tá certo? Então, só para não esquecer desse detalhe. Tá ficando clara a aula de hoje? Professor, eu queria esse esboço. Tem como? Tem. É só você ser membro do meu canal nível 2. Você recebe o esboço e no final de 4 anos, aula comigo aqui, você recebe o certificado em teologia, tá? Então não perca essa oportunidade, viu? Tá bom? Como que é, Daniel? Pílula amarga para a crentalhada engolir. Não é fácil não, gente. Eu só estou pegando o texto bíblico. Viu aí? O anjo do Senhor veio com o intuito de matar. Logo, se Deus foi quem enviou o seu representante, que é o anjo do Senhor, o enviou com suas ordens. E sua ordem era o quê? Matar Balaão. Portanto, Deus foi o próprio Satanás que queria matar Balaão. Agora, o que acontece? Preste bem atenção, senhores.
Na ideia patriarcal, no período patriarcal, o conceito que se tinha é que Deus era aquele que fazia tanto o bem quanto o mal. Como que é, professor? É isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou lendo aqui, os senhores estão vendo isso. Então, o conceito arcaico era que tanto o bem quanto o mal originava-se apenas de Deus. Deus era o top das galáxias. E se alguma divindade fizesse o bem ou o mal, fazia porque Deus tinha delegado. Isso é enoteísmo. O monoteísmo vai surgir posteriormente. A preocupação dentro do monoteísmo, que vai surgir posteriormente, o que os escribas farão? O que os judeus fizeram lá atrás? Como eles querem criar que só existe uma única divindade soberana, quer extinguir as outras divindades, mas quer tirar o mal de Deus, que Deus não é o criador do mal, que Deus não pratica o mal, o que você tem que fazer? Você tem que criar, então, quem é o mal. Se antigamente a concepção era que Deus é Deus e é o próprio Satanás ao mesmo tempo, então, se você vai colocar que a fé só existe num único Deus, Não, Lúcio, eu acabei de ler o texto, filho. A ordem foi, mas por que foi evitado? Por quê? Condicionalidade. O texto está falando de condicionalidade, tá bom? Condicional, filho, tá? Se não fosse, aí está dizendo o texto, se não fosse pela jumenta, condicionalidade, tá? Aí tem que entender um pouquinho de condicionalidade. Então, o que acontece, senhores? Então, o que vai acontecer? Os judeus têm que desvencilhar. Se eu vou acreditar que só existe um Deus soberano, absoluto, eu tenho que tirar com o mal que ele não tem o mal, que ele não cria o mal, que ele não é a origem do mal. Então tem que criar um outro ser. Qual outro ser que criaram? Qual outro ser que criaram? Satanás, senhores. Tá? Isso nós vamos aprender nessa série. Nós vamos ver as visões, como que originou a história da origem, que ele era um anjo e tornou-se Satanás. Nas próximas aulas aprenderemos isso, tá? Mas hoje apenas isso. Então o que você está aprendendo? Que no período antigo arcaico, Deus era o próprio Satanás. Tudo era em Deus, concentração em Deus. Tá? Aí com essa preocupação, os escribas, em alguns textos, eles modificaram propositadamente. Vou provar isso para os senhores, tá? Modificaram propositadamente. Vamos lá? Vamos ver a modificação dos copistas. Está aqui, senhores. Deus, o próprio Satanás. Segundo Samuel 24:1, todo mundo conhece. E 1 de Crônicas 21:1. Samuel diz assim, segundo Samuel: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Então, em 2 Samuel está dizendo que Deus, o Senhor, o tetagrama, está aqui o tetagrama, Av Adonai, Lecharot, Bi-Israel, vai a 7, aqui está o probleminha, et David, Bachem, Lemor, Lech, Menar, At Israel, Veet Yehudá. Olha Crônicas. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Peraí. Quem incitou Davi a numerar a Israel? Foi Satanás ou foi Deus o tetagrama? É as mesmas narrativas. Samuel diz, segundo Samuel 24:1, diz que foi Deus. Crônicas diz que foi Satanás. Eu quero saber quem incitou Davi a numerar Israel. Foi Satanás quem incitou ou foi o tetagrama quem incitou? Aí eu pergunto para os senhores. Uma narrativa diz uma coisa, a outra diz outra coisa. Aí eu pergunto. Qual é a tradução fiel?
Qual das duas traduções foi inspirada por Deus? Diz que a Bíblia não se contradiz. Isso é uma contradição ou não é? Hã? Quem incitou Davi a numerar Israel, fazer um censo? Foi Deus ou foi Satanás? Qual é a tradução inspirada verdadeira, crente? Qual que é? Tá vendo o probleminha aí agora? Agora vocês entenderão onde está o problema. Vamos lá, senhores. Vou explicar isso para os senhores. Mesmo assim, ainda tem um problema. E por que eles modificaram? Lembra que eu falei para os senhores? Vai passando-se um tempo, dentro da cultura, questão cultural. Eles querem agora tirar que Deus é o autor, Deus é o mal, Deus é Satanás. Eles querem tirar a figura que Deus é Satanás. Não, vamos tirar que Deus é Satanás, vamos criar um personagem, vamos chamar esse personagem de Satanás, de diabo, e vamos centralizar toda a maldade nele, aí em Deus fica toda a bondade. Foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Esse texto é bem claro, diz isso. Deus ou Satanás? Afinal, quem incitou ou estimulou Davi a numerar Israel e Judá? Em 2 Samuel, se diz que foi Deus. Em 1 Crônicas, se diz que foi Satanás. Afinal, quais dos textos foi inspirado por Deus? 2 Samuel ou Crônicas? Deve-se lembrar que aqui em Crônicas, está a última ocorrência da palavra Satã ou Satanás. Senhor, mas está em Crônica, o senhor está lá atrás, ainda tem Zacarias. Não, gente, não é por sequência de livro, é por questão de datação, tá? Na Bíblia hebraica. E é o único lugar onde um Satanás celestial é mencionado sem o artigo definido. Sem o artigo definido. Tanto que a maioria das traduções traduziram como nome próprio, Satanás. Você vai pegar as suas traduções de 1 Crônicas 21, vai colocar Satanás. O que aconteceu? Os copistas abençoados, direcionados pelo Espírito Santo, adulteraram. Poxa, professor, foi. Cuidado, crente, quando você acha que a Bíblia é inspirada, é palavra de Deus, tem que saber da história, viu? Ela foi adulterada de Gênesis e Apocalipse. Agora, vou mostrar a adulteração aqui para os senhores, tá? Por que os copistas adulteraram? Vou mostrar qual que é a tradução correta. Vou mostrar para os senhores aqui, tá? E vou explicar o porquê. Vamos lá? Vou mostrar onde está o problema. A manipulação. O que chama a atenção nessa relação paralela entre 2 Samuel e Crônicas é a evolução cultural a respeito de um ser do mal. Pois o problema encontrado está justamente no verbo vai a 7. Está aqui, vai a 7. Em 2 Samuel e também está em Crônicas. O problema está nesse verbo. Por quê, professor? Está justamente no verbo vai a 7. Que se tem a expressão e incitou. É o que significa. Em outras palavras, estudiosos no plural, estão de acordo que a expressão, ou melhor, o verbo, vai a 7, o verbo, carrega um peso negativo, ou seja, tem uma conotação maligna, senhores. Os estudiosos vão dizer que o verbo vai a 7 tem conotação maligna, pesada, pejorativa. Logo, o próprio Senhor, tetagrama, teve uma ação maligna. Por isso que os escribas alteraram o tetagrama, que é o significado de Senhor, conforme está na sua Bíblia, para a palavra Satanás, que está em Crônicas. Então, quando os copistas foram revisar, gente do céu, vocês são malucos, já está feito lá, Samuel. Já que a gente vai repetir algumas histórias, gente, vocês são malucos pegar que Deus incitou Davi a numerar? Isso é um pecado. Vocês estão colocando que Deus é pecador, estão colocando que Deus é Satanás, estão colocando que Deus é o diabo. Não, não pode. Aí os copistas fazem o quê?
tira o tetagrama, por respeito, por zelo ao tetagrama, e coloca a palavra Satanás. Entenderam agora? Por que modificaram? Porque o verbo incitar tem conotações malignas, pejorativa. Propositadamente, os escribas foram e adulteraram. Modificaram porque o conceito antigo era que o próprio Deus era o próprio Satanás. Viu, crente? O Deus da Bíblia, o conceito antigo, é que o próprio Deus da Bíblia era o próprio Satanás. Agora eu pergunto, Satanás existe ou não? Verdade ou mentira? Agora, como um ser distinto de Deus, é o que a gente vai estudar nessa série para ver se sim ou se não. Hoje aprendemos que o próprio Deus da Bíblia era o próprio Satanás. Para resumir e fecharmos, em outras palavras, já li, resumo. Portanto, o termo correto para estar no texto de Samuel e Crônicas não era Satanás, não. Era o tetagrama mesmo, e não Satanás. Mas, como Satanás foi apresentado como uma figura independente, que atuava como sedutor, testador, incitador do homem ao pecado, logo os escribas modificaram propositadamente. Tá? Então, tá aí, primeira aula de hoje. Como que é o revoltado? Quem é aluno do Sabino tem que tomar o café da teologia inteiro, o creme doce e o café amargo. Agora sim, senhores. 700 pessoas na live, o link está aí fixado no chat. Agora os senhores podem entrar ao vivo e tirar a dúvida dos senhores, tá bom? Fique à vontade. Não sei quem estava entrando aí, agora pode entrar. Tá claro, senhores? A aula é isso. Então, o crente, seria Deus o próprio Satanás? Sim. O próprio Deus, no período arcaico, patriarcal, era o próprio Satanás. Ainda vamos estudar o texto de Jó. Vamos estudar, calma. A série está iniciando hoje. Tem conteúdo para mais de metro, senhores. Então, recomendo aos senhores, professor, gostei desse esboço, do material didático. Johnny, vai. Essa série vai dar o que falar. Já está dando o que falar. Então, quem quiser o material didático, é só ser membro do meu canal nível 2 que você tem acesso ao material didático. Se você for assiduamente membro do meu canal durante 4 anos, no final de 4 anos, que é o curso de teologia que eu estou dando aqui, essa é a disciplina demonologia, satanologia, o que os senhores quiserem, tá? Ainda falarei sobre os demônios também, também. Então, primeiro Satanás, e aí vamos por onde? Vamos lá receber o Marcos aqui. Só não esquece de fechar o retorno do YouTube, tá, Marcos? Para não dar problema aqui. Fala, Marcos, boa noite. Sabino. Beleza? Boa noite. Eu não sei muito mexer ainda nessas coisas aqui, não, Sabino. Só gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, tá? Falando com você. Você Obrigado. Já é um ícone no Brasil aí, já é uma pessoa de alta envergadura aí, né? Nesse sentido bom da coisa. E eu venho acompanhando suas lives aí há alguns anos aí já, sabe? Eu gostaria de perguntar uma coisa para você. Teve um PJ aí que veio, sempre eles veem, né, no sábado aí, né, trocar as ideias com a gente, e eu tava conversando com ele a respeito, né, de Satã e de Satanás, e eu falei para ele que o Satanás, ele é um servo de Deus, e falei sobre Jó e tal, e dei um exemplo para ele. Dei um exemplo de que quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus enviou um anjo para se opor aos egípcios, como adversários. Eu falei, então ali está um exemplo de que o adversário, ele serve a Deus. Agora, eu não sei, eu tô querendo tirar essa dúvida para você, se nesse sentido, né, de tudo que você falou aí, se eu poderia falar isso, porque eu não sei se lá está escrito lá que o anjo era Satã ou não, isso, aquilo, mas dentro desse sentido, faz sentido o que eu disse a ele ou não? Bom, se você colocar que o anjo lá foi como um adversário, você está colocando que o anjo foi como Satanás. Sim, não estaria errado. Agora, se o texto lá diz, é uma outra história, tá?
Se o texto diz, é uma outra história. Entendeu? É isso. Então, se você coloca um ser humano, não precisa só ser um ser angelical, não, tá? Seres humanos, o vocábulo Satanás não foi aplicado especificamente apenas para o ser sobrenatural, tá? Como alguns colocam. Foi aplicado para seres humanos também. Entendeu? Entendi. Legal, bacana mesmo. É isso. Tá? Agradeço muito aí. Nada, um abraço, Marcos. O revoltado, para convalidação é outros 500, tá? Aí o valor não é esse, né? É só entrar em contato comigo, tá bom? Só entrar no PV. Primeiro, os senhores têm que encontrar alguma instituição que faça a convalidação. O valor é outro, porque aí é outro tipo de documentação, tá? Então aqui é para te dar o certificado livre em teologia. Senhor, mas eu queria convalidar. Para convalidar, em primeiro lugar, vou precisar do seu histórico de 2º grau, tá? Ah, mas eu não tenho. Então não tem como convalidar, né, meu filho? Tá? Para você convalidar, né, regulamentar o certificado livre em teologia, nível graduação, aí tem que ter o 2º grau, eu preciso do certificado de 2º grau, a data da colação, que isso tudo vai dentro da documentação que eu elaboro e eu faço. É, professor? É. Bom? Então é isso. Então, tem a ementa, tem tudo, conteúdo programático das disciplinas, a ementa das disciplinas, carga horária das disciplinas, vixe, gente, é uma maçaroca de documento para poder fazer convalidação. Tá? É isso. Obrigado, Léo Lima. Ficou clara a aula, senhores? Essa foi a aula de hoje, amanhã teremos mais, então a aula será de segunda a quinta-feira. Sexta-feira, senhores, sexta-feira, como eu disse, perguntas e respostas, aí sim, aí vai estar aberto o chat para os senhores, o link para os senhores entrarem. Então, de segunda a quinta, o chat reservado apenas para os membros do meu canal. Os senhores estão assistindo ao vivo, fico muito agradecido. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar também essa live. E não esqueçam, querem me ajudar? Adquirir meus livros, que aí estou fazendo esse valor promocional para os senhores, tá bom? Quais são os livros, professores? Vou novamente mostrar. Os senhores podem adquirir essa promoção dos meus 6 livros por apenas R$500. Se o senhor comprar individualmente, os senhores pagarão 900 pila. Os meus livros o senhor pode parcelar? Pode. Então, só entrar no meu site, ou se você quiser, pode comprar meus livros lá na Amazon, tá? Ô, professor, gostei da promoção. Vai até quando? Até quando? Eu vou falar para você, vai até o dia 15 desse mês, tá? Então, aproveite, não perca essa oportunidade, tá bom? Sim, Sérgio, convalidação é, meu filho, tá? Convalidação é. Convalidação é isso que eu estou dizendo. Convalidar dentro do MEC, tá? Tem como? Tem. Só encontrar uma instituição que faça convalidação, tá? Só que o valor é outro. Mas pensando, senhores, nossa, paguei R$50 por mês, durante 4 anos, tá aqui, agora eu vou convalidar. Não, para convalidar é outro valor. É lógico, né? Aí até eu queria. Estou fazendo esse valor para você receber um certificado livre em teologia. Para convalidar esse documento, é outro tipo de documento. Vamos receber o Beni aqui também. Fala, Beni, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor, tudo bem com o senhor? Beleza. Quero aí parabenizar o senhor aí pela aula e também pelo podcast lá, você e o Antônio Miranda lá nos 3 irmãos. Obrigado. Falar que esse podcast repercutiu muito, viu? E está repercutindo ainda, né? E está repercutindo ainda. Professor, queria que o senhor tirasse uma dúvida aí. É o seguinte, eu já vi rabinos falando que quem trouxe a figura de Satanás, esse Satanás que a gente conhece hoje aí, que é o inimigo de Deus, não foram os judeus, e sim os cristãos. Mas nessa época aí que o senhor trouxe esse contexto aí de Deus, incitando a Davi, em Samuel, e em Crônicas foi Satanás. E aí o senhor deixou bem claro que o Satanás já não é o único de Deus, né? Então, Calma, não seja metralhadora, Ben. E cadê cristão aí, nesse período? Exatamente. Né? Então, isso chama-se ignorância. Mas aí, por exemplo, esse Satanás, ele foi importado pelos judeus quando eles estiveram na Babilônia, ou foram eles mesmos? Calma, Beni. Quando chegar nas aulas, você vai aprendendo, filho. Eu tô no primeiro dia de aula, você já quer que eu vou lá pra frente? Aí não dá, né, gente? Tem que esperar aula por aula. Igual eu falei, calma, já quer colocar o cavalo na frente da carroça? Não, né, senhor? Vamos devagar para os senhores aprenderem. Não quero já saber o final da aula, tá bom? Não, mas o senhor já deixou bem claro que não foram os cristãos, né? Que não tem nada a ver com os cristãos, não. Né? Porque... Quando chegarmos no Novo Testamento, entenderemos a imagem que os cristãos desenvolveram sobre Satanás. Tudo é aula por aula, gente. Calma, vocês começando o semestre hoje, já quer já o certificado? Vamos devagarzinho, né?
Tá bom? Um abraço. Tomara que o senhor e o Antônio Miranda façam mais podcast aí, viu? É só sermos convidados, né? Tá bom? Não, mas vai ser convidado, vai ser. Tá certo, tchau, tchau. Gente, não esquece, gente. A aula começou hoje, pelo amor de Deus. Não queiram saber já o final de tudo, né? Não é assim. Professor é assim, é aula por aula, né? É a série. Hoje foi o primeiro episódio, amanhã é o segundo, e vai indo. Até terminarmos a série, tá? Até terminarmos. É material, é aula pra dedéu. Você quer saber Satanás, tá hoje aí, que se ensine, e aí? Essa é a questão. Hoje aprendemos. E aí, crente? Seria Deus o próprio Satanás? Sim. Deus foi um próprio Satanás. Mas vamos saber o porquê depois desmistificar. Aprenderemos tintim por tintim. 1 horinha de aula é o suficiente. Gente, muito obrigado pelo carinho, sucesso para todos vocês. E amanhã estamos de volta. E fique aí com a vinheta dessa série. Fui! Professor Fábio Sabino apresenta uma nova série, aonde vamos descobrir se Satanás existe ou não, ou se Satanás é verdade ou mentira. Atenção! Nessa série, o chat é privado para os membros. Se você quer expor a sua opinião, por favor, se torne membro e participe com a gente. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!